quadro Seus Direitos, estamos com o Dr. Manuel Sampaio e hoje vamos falar sobre as novas leis, dos empregados, das empregadas domésticas. Eles conseguiram, graças a Deus, se equiparar aos empregados da indústria, aos empregados do comércio e assim por diante. Só que essa importante conquista trouxeram muitas dúvidas aos patrões, às pessoas que têm seus empregados em casa e abriu-se esse precedente, abriu-se essa janela aí, de repente, para muitas dúvidas onde se diz respeito aos direitos destes empregados. E justamente o Dr. Manuel Sampaio vai fazer alguns comentários a respeito da nova lei, que graças a Deus esses empregados conseguiram alcançar esse objetivo tão sonhado, tão sofrido, que já vinha se brigando há muito tempo com relação a isso, e justamente nestes tempos agora, esses empregados conseguiram conquistar os seus direitos. Então vamos tratar primeiro agora dessas novas leis, dos direitos dos empregados e das empregadas domésticas. O que é que muda a partir de agora? Exatamente. Bom dia, Alain, bom dia, amigos do programa Câmara 43, da TV Nazaré. Muda todo o cenário, não é, Alain? Nós temos uma mudança de paradigma, o cenário do ambiente doméstico passa a ser um ambiente completamente diferente do que tínhamos até hoje, e a residência passou a ser uma espécie de microempresa, onde a empregada doméstica, o empregado doméstico, ele vai ter que assinar o pontinho dele, vai estar lá na mesa do café da manhã, um livro para que ele, ao chegar, ele já vá marcando o horário em que ele chega, até para que depois ele não tenha como não provar que trabalhou as horas extras, já que já é um direito que já está valendo desde a promulgação da emenda à Constituição, que era chamada PEC das empregadas domésticas. Esse cenário, Alain, eu costumo dizer que as empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos, e aí enquadram-se também os caseiros, os jardineiros, aquelas pessoas que cuidam dos idosos, são várias subcategorias dentro da categoria dos empregados domésticos. Uma luta enorme que vem desde os tempos da escravidão. É uma conquista, o Brasil tinha essa dívida para com a categoria, porque durante décadas, quem sabe séculos, a empregada doméstica ela tinha sim aquela intimidade nas relações domésticas, mas ela não deixava de ser explorada pelos patrões. Era um costume que veio se perpetuando. Nós temos uma lei de 1972 que tentou regulamentar de certa forma, trouxe avanços, mas já era uma lei ultrapassada, e agora com essa equiparação das empregadas domésticas aos empregados da empresa nos seus direitos, alguns deles ainda precisam ser regulamentados, como, por exemplo, o FGTS. Justamente a questão do FGTS nós vamos comentar daqui a pouquinho, porque, por enquanto agora, eu queria que o senhor comentasse conosco a questão das conquistas, por enquanto, que já foi conquistado. Por último, nós vamos deixar o FGTS para a gente comentar sobre a questão dele, até porque ainda está em trâmite, ainda será uma coisa a ser promulgada ainda. Eu tenho certeza que vai ser mais uma conquista que com certeza os nossos empregados vão conseguir. Agora nós vamos conversar então sobre as conquistas, as imediatas, o que se conquistou. Então, as empregadas domésticas elas já tinham direito ao salário mínimo nacional, embora muitas patroas ainda teimem em não pagar o salário mínimo à sua empregada doméstica, ao seu trabalhador doméstico, e também já tinha direito ao auxílio maternidade, justamente por ser uma contribuinte da Previdência também. O INSS já era um direito adquirido pelas empregadas domésticas. Ela tinha direito também ao vale transporte, aquela empregada que morava num bairro mais distante da casa da patroa, da casa do patrão, tinha direito sim de receber aquele vale transporte. E essa emenda à Constituição ela trouxe outros direitos, e o mais impactante desses direitos recém-conquistados é a hora extra. A empregada que dormia às vezes no emprego, não tinha controle de jornada, ela poderia trabalhar 8 horas diárias, como poderia trabalhar as 24 horas, logicamente com o seu período de descanso que todo ser humano precisa, de questão tinha delas que dormia no emprego. E fica uma incógnita aí com relação a essa questão justamente do funcionário que dorme na residência dos patrões, porque como é que vai ficar essa questão? O patrão vai poder cobrar a hospedagem a partir de agora, vai poder cobrar a questão alimentícia, porque não deixa de ser uma despesa também para a casa do patrão, uma vez que, por exemplo, o empregado normal de uma empresa, de uma indústria, ele não tem essa mesma regalia de dormir na indústria, de comer
às custas do patrão lá na indústria, né? Como é que fica essa questão? Às vezes ele tem direito ao vale-refeição, né? Que, no caso das empregadas domésticas, elas continuam sim tendo direito ao seu almoço, embora vá passar a ter direito a uma hora, pelo menos uma hora de descanso para esse almoço também. Então vamos deixar volta para cá, já. Eu quero pedir a atenção das pessoas que estão assistindo o programa, porque inclusive esse quadro hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque como se trata de uma importante conquista, a gente tem o intuito de deixar bem claro para as pessoas que têm seus empregados há muito tempo em casa, né? As pessoas que estão na tendência, gente, como é que vai ficar agora? Será que eu vou ter condições de manter esse empregado em casa? Então, como é que fica agora? Quer dizer, o empregado que na residência, por exemplo, ele almoça na residência, como é que fica? Ele tem direito a quanto tempo de descanso? Ou, por exemplo, o patrão ele pode abrir mão do funcionário. Não, olha, você vai para a sua casa, você almoça na sua casa, tem 2 horas, né, de descanso e 2 horas da tarde você volta para cumprir o restante da sua jornada. Pode sim, pode perfeitamente, né? Aquele patrão que não puder dar o almoço à sua empregada doméstica, ele pode liberar ela na hora do almoço, pelo menos uma hora, né, para esse almoço, para esse descanso, e aí ele não será obrigado a pagar o almoço dela. Logicamente, se ela sair para almoçar em casa ou almoçar no restaurante, isso não vai ser feito às expensas do patrão de maneira nenhuma. Agora, se ela continua no seu trabalho, ela vai almoçar e vai parar um pouco, vai descansar, e depois ela retoma as suas atividades normais no período da tarde, né? E às vezes até entra na noite. Então passará, quando eu falei que a hora extra é o que mais vai impactar nessa relação, é porque encarece muito os serviços daquele empregado. Quanto é que vai custar, em termos de hora extra, quanto é que vai custar um empregado doméstico hoje? Quanto custa uma hora extra hoje uma empregada doméstica? Olha, ela pode custar até eu acredito que uns 70% a mais do que o ordenado normal do mês, né? Se você fizer a hora em relação ao salário mínimo hoje, a hora deve estar mais ou menos uns R$4, uns 3 ou 4 reais, a gente pode fazer esse cálculo. E a hora extra ela vale 50% a mais. Se uma hora normal vale R$4, a hora extra vale 6, que ela vale, no caso, 50% a mais. Por isso que encarece bastante as relações de trabalho entre não só os empregados domésticos que estão passando a ter esse direito, como os empregados das empresas de modo geral. Segundo informações, eu estive conversando com um companheiro nosso, custódio lá do Sintracpar, né? Inclusive parceiro nosso também, e existe já, né, quer dizer, um processo onde muitas cidades o funcionário já não trabalha mais dia de sábado nem dia de domingo. Em muitas cidades, por exemplo, já houve aquela conquista de apenas 40 horas trabalhadas, né, semanais. Mas a empregada doméstica ela está encaixada nas 44 ainda, que é uma lei padrão, eu creio eu, né? A gente chama de semana inglesa, é a semana que tem o sábado até o meio-dia, né, dentro da jornada de trabalho. São 44 horas semanais, ou 8 horas diárias, 44 semanais. Existe uma luta enorme também no Congresso Nacional para que se reduza essa jornada legal para 40 horas semanais. E aí também as empregadas domésticas seriam beneficiadas com essa lei. Mas isso é um questionamento que está sendo objeto de tramitação no Congresso Nacional. Mas o fato é que a jornada de trabalho legal é 44 horas semanais e a empregada doméstica está dentro dessa jornada de trabalho a partir dessa PEC. Passou disso, é hora extra, e a hora extra vale 50% a mais. É realmente uma situação em que o patrão tem que tomar cuidado, né? Porque os hábitos serão mudados a partir de agora, né? Agora, como é que fica a questão daquela empregada que inventava aquela desculpa, não está afim de ir para o trabalho, aí ela fala assim, não, hoje eu vou dar um papo no patrão aqui, eu não vou trabalhar hoje, e aí como é que fica agora? Como é que fica esse desconto, né? Porque hoje o patrão agora ele tem que cobrar hoje o atestado, né? O atestado médico que comprove realmente se a empregada adoeceu, né? Porque já que ela conquistou os direitos do empregado do comércio, então automaticamente essa obrigação também terá que ser feita, né? Exatamente. Qualquer trabalhador que falte de maneira injustificada ao seu trabalho, ele vai ter esse dia de trabalho descontado no final do mês, e se forem faltas frequentes, ele pode até ser demitido, né? Se ele não for demitido, mas quando for gozar as suas férias, esses dias de trabalho que foram faltados injustificadamente serão descontados das férias a ponto de ele perder as próprias férias dele. Então, o trabalhador que falta e não justifica, não traz um atestado, não traz alguma declaração de algum órgão público onde ele foi obrigado a, por exemplo, se ele for prestar depoimento ou servir de testemunha nos órgãos da justiça, ele recebe, né, uma declaração para que aquilo sirva
de uma espécie de atestado junto ao seu patrão para que não seja descontado, ou seja, tem que justificar aquela falta. A falta injustificada é prejuízo para o trabalhador, e assim como foi prejuízo para o patrão que teve, né, a sua rotina mudada. Você imagina quando você depende demais do serviço de um trabalhador, principalmente um trabalhador doméstico, e ele falta de maneira injustificada. Né? Não faz parte assim, do bom convívio entre patrão e empregado essas falhas. É tanto que a lei não é coberta de maneira nenhuma. Teria uma observação que eu queria falar aqui, Alan, em relação, antes que você me pergunte, essa nova perspectiva que se gerou no ambiente familiar, né, vai trazer à tona uma realidade. Né? Os patrões que vão realmente poder pagar as despesas com o trabalhador doméstico são aqueles que realmente têm condições financeiras para isso. Né? Nós sabemos que muitas pessoas precisam realmente de uma empregada doméstica, de uma babá, né? de uma pessoa que cuide da sua residência, que cuide da sua família, mas não pode pagar e acaba querendo dar um jeitinho. Isso vai se tornar assim, inviável daqui para frente. Por quê? Porque vai chover na justiça, isso abre as comportas para demandas judiciais, né, junto à Justiça do Trabalho, e pode depois o barato sair caro. Muita gente já vai querer improvisar. De que maneira? Correndo às lojas de eletrodomésticos, né, e comprando esses eletrodomésticos para que facilite a vida doméstica, né, a vida rotineira dentro da sua casa, na preparação de um alimento, na preparação de um serviço, né, os serviços rotineiros, corriqueiros mesmo do dia a dia do ambiente familiar, e que antes não tinha porque tinha empregada para fazer. Então, de qualquer maneira, até aquece, eu acredito, o comércio varejista de eletrodoméstico, porque a patroa, a partir do momento que ela não vai poder mais dispor de uma empregada doméstica, ela pode, né, tentar chamar o marido para ajudar nas tarefas domésticas, e aí os eletrodomésticos, né, vão ser muito bem-vindos nesse momento. Né? Pai, outra questão que nos toca aqui é a questão da pontualidade do empregado. Né? Nós sabemos que a partir de agora ele tem que bater um cartão de ponto, assinar um livro de ponto, na realidade, para comprovar que ele chegou naquela hora, que ele saiu naquela hora do emprego. Eu queria saber qual é quer dizer, a margem de atraso, até que ponto o funcionário pode, quantos minutos o funcionário pode atrasar para chegar no seu ambiente de trabalho. Olha, pela lei ele pode chegar até 5 minutos após o início do horário de trabalho. 5 minutos antes não será contado como hora extra e 5 minutos depois não será descontado como atraso na folha de ponto daquele funcionário. O ideal é que ele chegue na hora certa, porque aí ele vai estar demonstrando, né, que ele é um trabalhador assíduo, pontual, ganha a confiança do patrão, e se porventura... Aqui em Paracambina nós não temos esse problema, mas em outros centros maiores a gente tem problema de trânsito, onde os trabalhadores das empresas, né, e também agora, como eu falei, o ambiente doméstico virou uma espécie de microempresa, né? Eles acabam se atrasando no trânsito, uma questão ou outra. Então, se você chega pontualmente ao seu trabalho, uma vez ou outra que você, por algum problema inesperado, algum motivo de força maior, você não conseguiu chegar no horário, isso poderia até ser perdoado pelo seu patrão, tendo em vista que você é um funcionário assíduo, um funcionário pontual. A folha de ponto vai passar a existir no ambiente doméstico até para o controle de jornada. Já que antes não era controlada essa jornada, a empregada doméstica não tinha hora para chegar e também não tinha hora para sair, agora é diferente. Ultrapassou as 8 horas diárias, 44 semanais, é hora extra, e a hora extra ela vale mais do que a hora normal, 50%. Bom, uma outra questão que nos toca também, justamente, quando se trata da empregada doméstica, né, quando se trata do ambiente doméstico, em que a empregada ela tem todo o contato com a residência, com a geladeira, né, com o armário da despensa ali, sabe onde está a comida, né? E muitas vezes o patrão não está em casa. Então, como se trata hoje, agora, quer dizer, as coisas mudaram, como é que fica aquela empregada que come mais do que o patrão, né? Porque tem empregada que parece formiga, né? Toda hora ela está beliscando uma coisinha, ela come o biscoito, ela vai na geladeira, toma um suco, aí ela volta, pega outro biscoitinho, aí não demora muito, ela vai ali, já come uma goiabada, aí quando chega na hora do almoço, almoça na casa do patrão ainda, quer dizer, ela dá uma despesa enorme, né? Dá uma despesa enorme. Como é que fica esta questão? Quer dizer, o patrão pode impor uma regra de que a empregada não tenha acesso a esses itens dentro da residência?
Olha, Alan, é de bom alvitre que a relação se profissionalize. Você está falando de uma empregada muito íntima da patroa, né? Quando ela tem esse acesso, né, ilimitado, né, à geladeira, de repente ela pode ter o acesso ilimitado ao guarda-roupa da patroa. Quer dizer, essa questão da intimidade que vinha havendo dentro do ambiente familiar, das relações entre patroa e empregada, que por sinal é uma relação muito impalpável, é uma relação difícil da gente decifrar do ponto de vista lógico, até porque existem aspectos sentimentais. Né? Até porque a empregada ela chega a ser um membro da família temporário ali, né? Exatamente, mas é isso que deve mudar. A empregada ela nunca foi um membro da família. A elite, a classe média, que geralmente é quem tem seus empregados domésticos, tentou forjar essa realidade. É como se aquela empregada ela fosse uma pessoa da família e ela, de certo modo, ganhava com isso, porque muitas se formaram às custas da patroa, né? Pela benevolência do patrão. Muitas resolviam seus problemas financeiros, né? Chegando a ter extras para resolver uma pendência ou outra, pela benevolência do patrão, e de contrapartida o patrão explorava da mão de obra daquela empregada doméstica. É uma relação muito ambígua, né? Na verdade, a gente espera que com isso as coisas se profissionalizem no âmbito patroa-empregada, né? Na relação de emprego doméstico, para acabar com essa intimidade. Cada qual no seu, então o patrão de uma banda, empregado do outro, e acabou a história, né? A gente não pode admitir uma empregada doméstica sentando na mesa para almoçar com a família, porque no momento em que você chega na hora da sua refeição com a sua família, com os seus filhos, você vai discutir questões íntimas da família, internas, que dizem respeito àquele núcleo familiar, escola do filho, né, como é que está no emprego, enfim, o dia a dia daquela família. De repente você tem uma pessoa que não faz parte daquele núcleo familiar participando dos problemas e das questões familiares. Isso é difícil da gente aceitar do ponto de vista lógico, do ponto de vista... Automaticamente, Sampaio, ainda ocorre outro problema, né, que é a empregada levar essas informações para fora do ambiente da casa, né? O que ocorre é aquela questão que nós comentamos no programa passado, que pode haver aí uma justa causa se a empregada, de repente, levar um assunto íntimo e que possa comprometer a família, né, para fora do ambiente. Exatamente. Na empresa seria ela guardar o sigilo profissional. Digamos que nós vamos tentar equiparar essa norma ao empregado doméstico, então ela deveria guardar o sigilo das questões que são discutidas naquele ambiente familiar. Até porque não é assim do ponto de vista racional. Eu faço questão de frisar esse ponto de vista racional, porque a relação de trabalho entre empregado doméstico e patrão, ela é uma relação viciada pela intimidade. Então, às vezes, a empregada se sente como da família e passa a dar opiniões, a levar aqueles problemas para fora daquela residência e a trazer sugestões de fora. Quer dizer, fica uma relação completamente viciada. A gente espera que isso se profissionalize. É uma luta, Alan. Isso está trazendo um impacto até negativo inicialmente, a gente acompanha pelos veículos de comunicação, que está havendo assim, um impacto negativo inicialmente. Por quê? Primeiro, pela questão do custo. Vai se tornar bem mais caro, já se tornou bem mais caro você manter o empregado doméstico na sua casa. E também pelas questões que envolvem toda uma profissionalização que as famílias não vão estar acostumadas. Vão querer tratar a empregada doméstica como tratava antes, quando na verdade agora elas já vão estar se organizando, e aí entra a questão sindical, que daqui a pouco a gente vai falar. É muito importante nesse momento a organização da categoria, né, para que elas não aceitem mais aquele comportamento do patrão em relação ao serviço dela. E isso ajudaria nessa profissionalização da categoria dos empregados domésticos. Sampaio, olha, uma questão também que nos chamou muita atenção, a questão daquele meio-emprego, né? Porque é uma prática muito grande, né, que se adotou, um hábito, né, um hábito excluso, na realidade, porque a gente vê que, por exemplo, não é um hábito, aliás, não é uma regra reconhecida pela lei, o meio-emprego, né? Então, quer dizer, para a lei não existe meio-emprego, existe um emprego único lá de X horas, X salário e acabou. Mas existe uma prática, né, onde é feito um acordo verbal entre o patrão e a funcionária. Olha, só tem condição de te pagar meio período,
não tem condições de contratar um período inteiro, como é que fica a situação? Como é que a lei está enxergando essa prática aí? Quer dizer, existe uma penalidade maior por causa daquela multa, né, que tem uma multa, né, sobre o fato de você não recolher os impostos direitinho, não assinar a carteira e tudo mais, entendeu? E na hora do funcionário reclamar, digamos que ele vá na justiça, reclamar que trabalhou, trabalhou na minha casa, trabalhou na sua casa, por exemplo, ele chegue lá no âmbito judiciário e diga, olha, eu trabalhei lá e tudo mais, eu quero receber todos os meus direitos. Como é que fica toda essa questão? Porque é muito importante a gente tratar disso, porque eu tenho certeza que pelo menos a metade das pessoas que trabalham em residências aqui no município trabalham nesse regime de meio período. Olha, Alan, como você bem falou, não existe. Ele está amparado por uma lei que diz que ele deve ganhar um salário mínimo, o nome já diz tudo, é um salário mínimo por mês pelo trabalho que ele prestava ao empregador. A empregada doméstica já tinha esse direito já. Isso a lei não trouxe de novidade, ela já tinha, né? É uma relação que não é contemplada pela lei do ponto de vista da carteira assinada. Esses acordos verbais, eles existem na prática, a gente sabe, mas o bom não é. Como eu falei, o barato pode sair caro depois. E agora que elas estão ganhando, né, estão conquistando cada vez mais direitos, elas vão se conscientizar a procurar a justiça ainda mais para buscar essas diferenças. Porque o patrão que paga meio salário mínimo por mês ao empregado, depois ele, mensalmente, depois ele vai ter, digamos, uma ordem judicial para que pague a equiparação salarial toda de uma vez. Então o que ele economizou no serviço da empregada, que ela trabalhou meio período apenas na casa dele, né, vamos deixar bem claro, as pessoas estão assistindo a programação da TV Nazaré, que esse barato, né, que ele economizou meio salário, na realidade, ele vai ser obrigado a restituir para a empregada toda esta metade do salário em que ele economizou durante o período que ela trabalhou lá. E tem um detalhe, ele vai perder a metade do trabalho dela, que ela não trabalhou lá. Exatamente, é a chamada equiparação salarial, né? Se o patrão paga menos de um salário mínimo por mês ao empregado, depois ele pode pleitear na justiça essa equiparação salarial. Olha, Alan, o correto é que o empregador doméstico, o patrão, a patroa, ele assine um contrato com a empregada doméstica. Assine a carteira dela também, porque aquela relação de trabalho vai estar completamente amparada pela lei. Se a empregada doméstica adoecer no ambiente de trabalho, ela vai ter o direito de receber um benefício da Previdência Social. Isso aí não ficaria a cargo do patrão, ficaria a cargo da Previdência, do INSS. A questão que envolve essas relações é preciso que estejam bem especificadas no contrato de trabalho, na carteira de trabalho onde fale a função daquela empregada, né? Logicamente empregada doméstica, mas ela tem outras funções, como a babá, por exemplo. É uma doméstica, um trabalhador doméstico, mas que não cuida da cozinha, ela cuida da criança. O cuidador de idoso é um empregado doméstico, mas que não cuida da limpeza da casa, vai cuidar de uma pessoa, de um pai ou de uma mãe, de um empregador, né, que já está numa idade mais avançada e precisa de um cuidado especial, de uma atenção. Então não tem como a empregada doméstica fazer o almoço, limpar a casa e ainda cuidar das crianças, cuidar de um idoso. Então, às vezes, tem famílias que, pela condição financeira, pode ter 2 ou 3 ou mais empregados domésticos dentro da sua residência, né? O correto é que se assine a carteira para que aquela relação seja amparada, né, pelo aspecto legal e que depois não se torne, como a gente falou agora há pouco, não se torne, né, inviável para você ter que desembolsar. E aí, perante uma decisão judicial, perante a Justiça do Trabalho, toda essa equiparação salarial da vigência do contrato de trabalho. Sampaio, uma outra questão também hoje, o que acontece? Todo empregado da indústria, né, todo empregado de uma empresa, ele passa por um período de capacitação, né, para que ele possa exercer com total perícia a função que ele foi contratado, né? Então, quer dizer, o patrão agora está na condição também de cobrar que a empregada cozinhe bem, que a empregada limpe uma casa bem, que a empregada, de repente, tenha perícia ao limpar direitinho os móveis ali. Como é que fica a questão do prejuízo também? Porque tem empregado que quebra mais prato ali do que lava, né? Tem empregado, por exemplo, que acaba causando um dano, por exemplo, no móvel da casa ali, né? Como é que fica essa questão? Porque ali já foi uma imperícia dele. Na realidade, o patrão está pagando por um serviço perfeito, né? O patrão contratou um empregado profissional para trabalhar na sua casa, para exercer a função, para limpar o móvel direitinho, para lavar uma roupa direito, né? E, de repente, o cara, digamos que o cara compra uma roupa de grife, por exemplo, e aí mandou a empregada lavar. Quando ele chegou em casa, a empregada botou muita aqui boa, acabou manchando uma blusa de, por exemplo, digamos, uns R$300, por exemplo. Como é que vai ficar essa questão
perfeição agora. O patrão está na condição também de cobrar a perícia, quer dizer, a perfeição do trabalho, né? Pois é, um fato lamentável, né? Olha, Alain, é preciso que, antes de mais nada, o patrão ele tenha muito cuidado ao efetuar descontos no salário do empregado. Isso não só o doméstico, mas o empregado de modo geral. Porque os descontos no salário, a não ser que sejam adiantamentos salariais, ele não é permitido pela lei. A não ser, como você está dizendo, se aquela empregada, se aquele empregado agiu com dolo, agiu com má fé. Ela manchou a sua camisa de marca porque ela estava com raiva de você, por exemplo, do patrão. E aí sim, a lei permite que se faça o desconto, mas um simples extravio, é preciso ter muito cuidado na hora de descontar o salário do empregado, porque aquilo pode causar depois um certo constrangimento. A gente sempre tem que levar em consideração que essas questões que a gente está discutindo pode acabar perante um juiz de trabalho. Isso é constrangedor para o bom empregador e também para o bom empregado. As pessoas elas fazem de tudo para que não precisem levar o patrão às barras do tribunal, às barras da justiça. Mas quando acontecem essas coisas que ele já vai começar a ficar sabendo que a lei não ampara, depois ele acaba indo buscar na justiça uma reparação, né? Depois ele acaba indo buscar e correr atrás desse prejuízo. Então é preciso muito cuidado, né, na hora de efetuar descontos no salário do trabalhador. Às vezes você pode até imaginar que ele agiu com imperícia, com negligência, mas a lei só permite quando ele age de má fé, com dolo, né? Quando ele teve assim, a intenção deslavada mesmo de causar aquele prejuízo ao patrão. Aí ele pode efetuar o desconto normalmente. Pai, mas o teor da pergunta, na realidade, eu acabei entendendo pela metade, né? Vou te instigar de novo mais um pouquinho sobre essa questão, até porque a importância disso para as pessoas, eu não sei se que grau você considera a importância dessa nossa conversa aqui hoje, aqui na TV Nazaré, você que está em casa, né? Mas eu acho interessante levar na totalidade essa informação para as pessoas que estão assistindo o programa, até porque, como disse, isso diz muito respeito às pessoas que estão em casa, agora têm seus empregados, né? O que eu perguntei para você foi sobre a questão da profissionalização da função, né? Por exemplo, o empregado, digamos, eu vou trabalhar na tua casa, eu chego ao Sampaio, eu quero trabalhar aqui de jardineiro. Então, aí você vai me cobrar, quer dizer, a perfeição no meu trabalho, né? Quer dizer, você tem um curso de capacitação de jardineiro para trabalhar no meu jardim? Ou, por exemplo, a empregada chegou na tua casa, seu Sampaio, eu quero trabalhar de doméstica na sua casa, por exemplo. Então, o que é que o patrão vai cobrar? Cobrar, por exemplo, a profissionalização da função dela. Você sabe cozinhar realmente? Você tem um curso que mostra que você sabe limpar os móveis direitinho, que você está capaz realmente de tomar conta da minha casa? Foi essa, na realidade, o teor da pergunta foi esse. Gente, olha, Alain, deixa eu porque na indústria, na realidade, existe, né? Quando você chega lá, você tem que mostrar um certificado que você fez informática, que você fez secretariado, que você fez, por exemplo, rotinas administrativas e tudo mais. Aí, para a empregada, quer dizer, para ela estar amparada amplamente na lei, ela tem que também mostrar que ela está capaz também, né? Estava tentando raciocinar da seguinte maneira. É muito difícil você exigir de uma empregada doméstica a experiência na carteira, porque a grande maioria delas trabalha sem carteira assinada. E os cursos de qualificação nesse setor são muito raros, né? Aqui abria, na realidade, um precedente para as empresas também colocarem à disposição, né, nas empresas de capacitação, por exemplo, né, onde faz o curso de informática, onde faz os cursos das rotinas administrativas, por exemplo, caixa de supermercado, colocar também empregada doméstica, né, que seria um bom precedente aí para, né, quer dizer, teria uma clientela muito grande, né? Inclusive, a gente tem notícias esses dias de que o Cine abriu vagas para qualificação de empregado doméstico. O assunto está muito na moda, então as entidades de proteção ao emprego, antes que elas se organizem, que elas se sindicalizem, acabam partindo, saindo na frente e oferecendo. Por esses dias o Cine ofereceu vagas de qualificação de domésticas, né? A gente tem notícia disso. O que a gente tem notícia também é que aqui em Paragominas já começa-se um movimento para a organização da categoria no sentido de já estarem planejando a abertura de sindicatos, né? Nós já temos notícias de pessoas que já estão procurando legalizarem o sindicato das empregadas domésticas aqui em Paragominas. Então, são essas organizações que vão estar responsáveis em levar para as empregadas domésticas esses cursos, né? Trazer de Belém, através do governo do Estado, através do Sistema S, e aí entraria o Senac, que é a questão de ensino, né, de aprendizagem, para que
já que elas não têm como apresentar experiência na carteira, tendo em vista que a maioria delas nunca trabalhou de carteira assinada, mas que tenham um certificado, que seja, né, por uma instituição pública ou então por uma escola particular, para que ela não vá chegar na casa do patrão e varrer o lixo para debaixo de cenário das empregadas domésticas na relação com o seu patrão e faça valer, né, aquele salário mínimo que o patrão está pagando a ela, porque existe muito amadorismo, né, nas relações entre empregado e patrão. O patrão fingia que pagava e a empregada fingia que trabalhava, né? Deixa eu só te falar, Alan, nós temos aqui agora a figura, isso eu achei um pouco interessante, mas não vou falar isso em desmerecimento da nossa categoria e principalmente a gente que é advogado trabalhista. Já está surgindo, né, a figura do advogado de porta de cozinha, né? Antes nós tínhamos o advogado de porta de cadeia, agora nós temos, mas isso é um fato que a gente não fala em desmerecimento da categoria. Tiro figurado, na realidade, né? Exatamente, serve até como brincadeira, né? O brasileiro, eu costumo dizer que se o brasileiro ele não existisse, precisava ser inventado, né? Então, com essa nova onda da modernização das relações entre patrão e empregado doméstico, vai sim surgir uma demanda muito forte perante os tribunais de trabalho e, logicamente, vai precisar da figura do advogado para patrocinar a busca pelos direitos das empregadas e dos empregados, aqueles aos quais os patrões negaram, né, durante a vigência do contrato de trabalho. Logicamente, o advogado é uma figura indispensável, né, à existência do bom direito, e na Justiça do Trabalho ele cada vez mais tem sido imprescindível, né? Muito bem, Sampaio, obrigado pela sua participação no programa. Eu tenho certeza que ainda temos conteúdo ainda para muito mais. Nós voltaremos a gravar, nos próximos programas aqui, voltaremos a gravar ainda mais sobre isso, até porque o Sampaio fez alguns tópicos aqui que na realidade eu acabei substituindo por outros aqui, porque são dúvidas que a gente vê que as pessoas acabam questionando a gente a respeito da questão empregatícia, né? E eu volto com o Manuel Sampaio aqui mais uma vez no escritório dele para comentar nos próximos programas sobre essas conquistas, né, para tirar realmente todas as dúvidas, porque eu tenho certeza que com a chegada dessas novas leis aí, mais se demitiu do que se contratou, né? Então ficou uma situação de risco, né, para as pessoas, né? Quer dizer, dão com uma mão, acabam tirando com a outra, né? Porque o que é que acontece? Com todos esses direitos, na realidade, acaba ficando difícil para algumas pessoas terem empregados em casa hoje, né? Então, nos próximos programas nós vamos voltar a falar sobre essa temática que eu considero de uma importância muito grande, né, para você que tem empregado em casa e assim por diante, tá bom? Quadro Seus Direitos, Manuel Sampaio, Ministério do Trabalho, falando conosco. Alguma consideração? Olha, Alan, é porque eu queria só fazer essa observação, é que está caindo a ficha, né? Muitas pessoas que realmente precisam ter a empregada doméstica, mas vão entender que não podem pagar. Ela agora está custando bem mais caro, os serviços dela, mesmo nas horas normais, já está caro. Imagine se exceder as horas normais e passarem para ser horas extras, né? Nós temos aqui uma mudança de paradigma, porque nas sociedades mais avançadas, as pessoas já estão indo para a pia, né? Já estão chegando em casa e cuidando das suas tarefas domésticas sem nenhum problema. O marido ajuda a esposa, né? A esposa se esforça um pouco mais, enfim. E eles acabam dispensando o serviço de uma trabalhadora doméstica. Eu, por exemplo, não tenho empregado doméstico na minha residência, no meu apartamento. A gente não pode imprescindir de uma tarefa da qual a gente não possa arcar com aquela despesa. A gente prima sempre pela profissionalização. Repito, o ambiente doméstico virou uma espécie de microempresa, é uma relação ainda muito assim, questionável, né, a relação entre empregado e patrão no âmbito doméstico, por conta das questões sentimentais, da intimidade que acaba criando, né? Mas a verdade é que esse impacto inicial do desemprego, isso é comum, né? Cada lei nova traz um certo impacto negativo até ela passar por um período de transição e a sociedade, né, se acostumar com a aplicação dessa lei, mas o fato é que no longo prazo, né, a gente sabe que a legislação sempre tende a melhorar, né, o convívio entre as pessoas da comunidade. Lógico que você não vai poder mais explorar o serviço de uma doméstica se você não puder pagar, porque você pode acabar sendo acionado judicialmente, depois tendo que arcar com todas essas despesas por um serviço que você precisou, mas não podia pagar. Tá certo, então. Palavras do Dr. Manuel Sampaio, que responde pelo Ministério
próximo programa voltaremos com o quadro Seus Direitos, mais uma vez tratando dessa temática aqui. Qualquer dúvida, você já sabe, dá uma ligada para o Alan Fox, 8165-6001, dá uma ligada para a gente, passando suas dúvidas, e no próximo programa a gente esclarece com certeza. O programa Câmera 43 continua com você.